tem me inquietado muito. Então, isso tem me inquietado muito com relação ao reino de Deus e tudo isso, porque no meio de tanta, em tempos, nesses dias, existe muito barulho, muito som de profecia que não é som de profecia. Então, muita gente que fala em nome do Senhor, e a Bíblia diz, ai daquele que diz, que fala aquilo que o Senhor não disse. Então, a pessoa fala em nome do Senhor, fala assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem necessidade do ministério profético na igreja, orientando a igreja, a gente vê assim um número muito grande de pessoas dizendo em nome do Senhor que não é o Senhor. Então, o rei Josafá é o exemplo disso. Então, tem 400 profetas dizendo uma mesma coisa. E quando eu penso nisso, é o seguinte, nem sempre aquele número de pessoas concordando com a mesma coisa, dizendo faça isso, faça aquilo, quer dizer, porque aqueles profetas estavam falando aquilo que o rei queria ouvir. Ele queria simplesmente aprovação. Ele queria uma palavra assim, vai dar certo, vai funcionar, vai que é tua, Tafarel. Só que no meio disso, o Josafá, ele quando ouve todos aqueles profetas, parece que aquele som profético não caía dentro dele. E ele faz uma pergunta assim, existe mais alguém que nós possamos consultar o Senhor por intermédio de alguém? Aí vem, então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem possamos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza a mim bem. Quer dizer, é um profeta que nunca fala o que ele queria ouvir. E ele diz assim, porém, se não sempre mal. Este é Micaías, filho de Ilã, e disse Josafá, não fale o rei assim. Quer dizer, ele fala assim, tem alguém que a gente possa ouvir? Ele falou assim, tem uma voz, mas ele nunca fala bem para mim. Agora, quem pode falar bem para um homem como Acabe? Como que você... É engraçado, porque a profecia, ela, na verdade, ela vem para revelar o estado do nosso coração e ela vem para confrontar. A pior coisa que pode existir com a gente, né? Lembra aquela quando muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome. Por quê? Porque a profecia ficava muito duvidosa. A vida daqueles profetas colocava em dúvida a profecia. O coração daqueles homens colocava em dúvida a profecia. Então, a profecia fica em xeque quando a vida do profeta ela não bate. Mas, nesse caso aqui, esse profeta aqui, ele não estava preocupado em agradar o rei, em falar o óbvio para o rei. Porque, às vezes, tem um profeta que é o profeta do óbvio. Esse profeta aqui não falava o óbvio. O óbvio assim, eis que te digo, irás, 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 e voltarás, voltarás, voltarás. Ele fala um monte de coisa e não fala nada. Então, todos os profetas, naqueles dias, diziam o óbvio, e diziam aquilo que ele queria ouvir, aquilo que era agradável aos ouvidos. É o que todo mundo gosta de ouvir. Né? Tem gente, quando um profeta é boca dura, é um profeta de Deus, a pessoa ela sai de perto do cara que sabe que o cara vai falar o que ela precisa ouvir. Ou vai falar aquilo que
que ela não quer ouvir. Ela não quer ser desnudada, ela não quer ser exposta, e, na verdade, o papel do profeta é expor, é trazer a pessoa para o centro da vontade de Deus, é trazer a pessoa à sensatez, é tirar, é libertar o homem dele mesmo. O papel da profecia é exatamente isso, é trazer a igreja à sobriedade, é trazer a igreja para um caminho seguro, é trazer o homem de Deus, a liderança da igreja, para o norte de Deus, para aquilo que ela tem que fazer. E, na verdade, esses homens aqui, eu me lembro, tem um profeta que foi um homem muito usado por Deus, ele foi muito usado por Deus na minha vida, né? E eu me lembro, eu posso, não vou contar a história agora, mas eu quero entrar no assunto, porque eu quero contar a história do profeta que foi um marco no Brasil, mas quando ele era vivo, ele era odiado pelas pessoas, ele não era aceito pelas pessoas, porque ele nunca falava o que as pessoas queriam ouvir. Eu vi, né, Gregório confrontar a igreja da Lagoinha, Ana Paula Valadão, Márcio Valadão, ele confrontar e falar aquilo que ninguém queria falar, ou que ninguém falava. Ó, vocês saíram da nuvem de Deus. E hoje a gente vê que era verdade. Por quê? Porque o profeta, ele coloca a igreja no caminho. Esse é o papel do profeta. Dar norte, apontar o caminho, alinhar o propósito. E fazer essas coisas não é agradável. E ouvir a voz de um profeta também não é agradável. É por isso que o rei Acabe, ele ouviu os 400 profetas e perguntou, quando Josafá fala assim, existe mais alguém pelo qual nós possamos consultar a Deus? Ele fala assim, tem sim. Quem é esse cara? Micaías. Mas ó, ele nunca fala o que é bom para mim. Esse é o bom profeta. Que ele nunca vai falar o que é bom, ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir. Porque a profecia, ela deixa a gente seguro. O caminho da profecia, ele dá segurança. A pior coisa é quando a gente, o profeta, ele vai dizer uma coisa para nós, uma coisa que vai fazer bem aos nossos ouvidos, mas ele não vai fazer bem à nossa alma. E, na verdade, foi isso que aconteceu. E diz assim, então o rei disse a Josafá, a um homem. E quando esse homem falou assim, vamos trazer ele não fala nada bom para mim. E como Josafá diz assim, não fale assim. Por quê, meu irmão? Lembra quando a Bíblia diz, crede no Senhor e estarei seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. Grande parte do que acontece na vida de cada um de nós, de erros, de entraves financeiros, é por causa do equívoco da nossa vida. Porque a gente não dá ouvido à voz de um profeta. O profeta fala, não faz assim. Então, eu ouvi alguém dizer para mim, um pastor lá de Fortaleza, ele disse uma coisa, meu irmão, sabe o que é um aconselhamento hoje? 1 hora de aconselhamento é você ouvir uma pessoa, tudo que ela precisa dizer, você falar para ela tudo que ela precisa fazer e no final do aconselhamento ela vai falar somente aquilo que ela quer falar. Ela só vai fazer aquilo que ela quer fazer. Ela não vai fazer nada do que você disse para ela fazer. Ela vai fazer aquilo que ela quer fazer. Porque o coração do homem, ele já está inclinado a fazer o que ele quer. Então, quando ele tem que ouvir a voz de um profeta, e o profeta, ele nem sempre vai dizer o que você quer ouvir.
Nesse caso aqui, ele queria, eu quero ir para a guerra, porque ele, quando foi conversar com Josafá, ele já estava de decisão tomada. Ele não queria ouvir, não. Ele queria, na verdade, ele nem estava interessado em ouvir a voz de Deus. Ele simplesmente queria que os profetas falassem aquilo. Vai para a guerra. E todos os profetas, os 400 profetas, disseram, vai. Você deve ir para a guerra. Só que o único profeta, ele já nem convidou para a festa, porque esse profeta, ele nunca profetizava que era bem. Então, o rei Acabe já estava acostumado a lidar com não, a ser confrontado, da mesma forma que João Batista dizia para Herodes. Lembra? Quando João Batista olhava para Herodes e dizia assim, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ele dizia assim, parem de sair para ser batizado. Parem de vir para o batismo, mas produzam frutos dignos de arrependimento. Era a atitude do profeta João Batista. E o profeta João Batista, ele dizia para o rei assim, ele falava assim, não é lícito, o rei Herodes, não é lícito você estar casado com a mulher do teu irmão. Quer dizer, ele ficou com a mulher do irmão, era errado aquilo, não era legal aquilo, mas ele era o único homem que dizia para Herodes o que ele não gostava e não queria ouvir. E a Bíblia diz que Herodes temia João Batista, apesar de não gostar de ouvir o confronto de João Batista, mas ele temia. Ele respeitava o profeta, porque ele sabia que João Batista não era um profeta de meia tigela, não era um profeta de plástico, era um homem que carregava a palavra do Senhor e dizia, assim diz o Senhor, é assim diz o Senhor. E nesse caso aqui, normalmente, os homens não querem ouvir. Os reis que andavam seguro, é por isso que Josafá, no mesmo capítulo, no capítulo 20, quando ele diz assim, crede no Senhor e estarei seguro, e crede nos seus profetas e prosperarei, é baseado nisso. O Josafá sabia da importância e do valor do ministério profético. Por quê? Porque nesse caso aqui, o rei mandou chamar, ele fala assim, esse cara não fala o que é bom para mim. Aí o Josafá fala assim, então é esse cara que nós precisamos ouvir. Esse é o cara que a gente tem que ouvir. E diz assim, verso 8, então chamou o rei de Israel, um eunuco, e diz, traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, estavam sentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Eles estão falando na presença do rei. E cada profeta queria impressionar mais do que o outro. E se você vai ler o texto, diz assim, então, o rei de Israel, e diz assim, estavam assentados, final do versículo 9, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenamã, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este ferirá aos assírios até os consumires. Então veio o profeta, faz um chifre de ferro, e ele diz assim, como esse chifre, ele diz assim, assim diz o Senhor, com este chifre ferirá os círios até os consumíveis. Então ele está dizendo assim,
vocês vão para a guerra, e esse chifre aqui, ele fez um chifre profético, um ato profético, ele teve coragem de fazer até um ato profético falso. Um ato profético que não foi dado por Deus. Ele fez um ato profético que Deus não mandou fazer. Então ele faz um chifre e diz assim, ó, com este chifre de ferro você ferirá todos os sírios e você vai consumir eles. E diz assim, e todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi a Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como um deles, e fala o que é bom. Então, eles foram lá, foram procurar o Micaías e falaram assim, ó, todo mundo está dizendo uma coisa só, seja você, pelo menos dessa vez, a favor daquilo que todo mundo está dizendo. Você não seja o cara do contra. E o profeta sempre anda na contramão. O profeta de Deus, ele não anda na mão, ele anda na contramão. Você pode ver que todos os homens que estão nesse tempo aqui, meu irmão, não está sendo político, está sendo profeta. Ao invés de favor, fique em casa, ele está dizendo assim, não fique em casa não, venha para cá. Então, todos os profetas estão dizendo a mesma coisa, menos Micaías. E eles chegam para Micaías e falam assim, seja como eles. Porém, Micaías disse, verso 13, vive o Senhor que o meu Deus me diz. O que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Ele fala assim, eu vou falar o que Deus mandar falar. Vindo, pois, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a guerra, ou deixá-lo ir? E ele disse, subi, prosperareis, e serão dados na vossa mão. E eles vão ser dados na sua mão. Ele fala assim, sobe, mano. Então, Micaías, ele foi tentado a falar como todos os outros profetas. Só que o rei, ele acha estranho aquilo. Porque aquela atitude de unidade, de conformidade, não era uma atitude normal. Não fazia papel do caráter profético de Micaías. Então o rei disse, até quantas vezes te conjurarei para que não fales senão a verdade no nome do Senhor? Eu estava falando assim, cara, eu estou te chamando aqui porque eu quero te ouvir a verdade. Eu não quero ouvir qualquer coisa, eu quero ouvir a verdade. Porque o profeta, ele vai falar a verdade. Então, disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes. E aí ele fala assim, eu estou vendo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm pastor, torne cada um em paz para a sua casa. Ele está dizendo assim, vai para casa, porque senão vai dar ruim. E quando a pessoa quer, ele vai perseguir o profeta. Sabe o que o rei mandou fazer? Mandou prender Micaías. E ele foi preso por causa disso. Porque ele falou, não vai. Só que ele foi para a guerra. Sabe, irmão, por que Josafá pediu a voz de Deus? E o Josafá foi poupado por causa do seu coração. Porque todo homem, sabe, meu irmão, por que o Josafá quis ouvir mais alguém, irmãos?
E eu enumerei 6 coisas aqui, por que um homem de Deus ele precisa ouvir um profeta e por que Josafá quis ouvir o profeta. Primeiro, porque quem está acostumado a ouvir a voz de Deus não quer ouvir a voz do diabo, ele quer ouvir a voz de Deus. Mesmo que a voz de Deus ela contrarie as minhas decisões, as inclinações do meu coração. Por que Josafá queria ouvir a voz de Deus? Porque A bateria descarregou, pastor? A bateria do computador descarregou? descarregou. Eu estou entrando no meu telefone agora. Ah, velho. Então, quando eu tô dizendo isso, porque todo homem de Deus, e nesse sentido, a gente tem que ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus ele tem um som distinto, né? E o Josafá tem algumas coisas que são assim muito pontuais. Eu quero encerrar falando isso, né? A primeira coisa é porque homens de Deus, eles precisam estar habituados a ouvir a voz de Deus. E Josafá estava habituado a ouvir a voz de Deus. Então, ele não quis aceitar a voz dos 400 profetas, porque ele estava acostumado com a voz de Deus. A segunda coisa é porque havia no coração de Josafá um excesso de zelo por querer uma direção segura. Então, o lugar mais seguro é na voz de Deus. O lugar mais seguro da vida da gente é quando a gente literalmente ouve a voz profética, né? A terceira coisa que eu entendo é que Josafá identificou que a profecia de todos os profetas estavam mais preocupados em agradar o rei do que agradar a vontade de Deus, do que trazer luz e levar esses homens ao centro da vontade de Deus, né? Uma outra coisa que eu identifiquei é que o Josafá detectou o orgulho no coração de todos os profetas por estar na presença do rei. E parece que quando as pessoas estão na presença do rei, na presença de uma celebridade gospel, as pessoas elas não estão preocupadas em ser a voz de Deus, elas estão preocupadas em, em, em agradar as pessoas ali, né? E quinto e último, né? Ele percebeu que os profetas eles estavam mais preocupados em ser politicamente correto do que profeticamente correto. Então, a gente, sabe, nós precisamos de entender e discernir a voz de Deus, né? A voz profética é ela que direciona a vida da gente.
e eu queria agradecer o convite, né? Já estou estourado no tempo aqui, né? Que Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus. Obrigado, viu, Ana? E a Tamo gente precisa junto, Afonso. marcar uma outra hora aí, onde eu não estou tão abafado com coisa para fazer igual eu tive hoje aqui. Eu tive que interromper a reunião na correria Sei. aqui para poder falar um pouquinho aqui. Mas foi muito edificante. Muito Deus edificante. abençoe a vida de vocês. Ora por nossas vidas. Jesus. Vamos orar agora. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar o teu nome, Senhor, para que o Senhor nos ajude a entendermos a voz do Senhor, Pai, e a sermos profetas nessa geração e nesse tempo para a igreja do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que a sua igreja, Senhor, que o Senhor reative os dons da profecia no meio da igreja, Pai. Não para ser política, uma voz política, mas uma voz profética que direcione, que traga luz, que jogue luz sobre a escuridão, que traga a verdade no meio da mentira, Senhor, que traga direcionamento quando não há mais direcionamento, Pai. Muito obrigado por esse tempo aqui. Abençoa a vida dos meus irmãos, nos dê uma noite de descanso. No nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus, e oro, Pai. Amém e amém, Pai. Deus Obrigado abençoe. demais, Aninha. apóstolo. Um beijo no coração O de Senhor todo continua mundo aí. abençoando ricamente seu ministério, Tamo família, junto. projetos, sonhos. Obrigado Você aí. continua sendo esse profeta aí, viu? Deus Tamo abençoe. junto aí. Um Deus beijo. abençoe também. Um abraço. Glória a Deus. E é isso aí, palavra muito poderosa, né? A palavra foi forte demais. Você aí que é profeta, mete o dedão no nariz. Sim, quero agradecer a todos, que todos continuem nos acompanhando aí. A gente crê que é um tempo onde Deus vai desatar, né? De trazer desbloqueio na mente de muitos através daquilo que ele vai despejar sobre homens, mulheres, entre tantos que ele tem trazido para ministrar. A gente crê que quem esteve aqui é quem o Senhor queria que estivesse, né? Ao total, chegamos a 12 alunos. Eu quero também fazer um apelo, né, para você que é profeta e está vivendo um tempo, né, de profecia, cumprimento profético, não esqueça, né, nós estamos ali caminhando em sentido oposto, dentro da Cracolândia, né? E quem quiser, quem tiver disponibilidade, né? Quem quiser colocar no seu cronograma, na sua agenda aí, sexta-feira, essa não vai ser sexta, será sábado, estaremos lá na Cracolândia com tempo de beleza com as meninas, né? Isso é coisa de mulher, né? Pintando lá as meninas. Bora, Aline! Quem quiser ir lá ajudar, a gente vai ter barbearia solidária, né? Vamos ter banho solidário, vamos fazer alimentação. Se a gente conseguir ganhar pães, nós vamos dar café da manhã, que nós vamos chegar lá 9, tardar 10 horas, a gente já vai estar no galpão. E a gente já faz um café rápido, já libera um café para eles e, né, se Deus trazer o pão. Que dia que vai ser esse dia da beleza aí? A gente... Oi? Que dia que vai ser esse dia da beleza? Sábado agora. Bora. Dá uma olhadinha aqui na agenda e eu te falo. Tá bom, então. Tamo junto, gente. Tá bom? E vai acompanhando aí no Instagram aí a pastora Ana aí, que tá top, tá? Os 3 estragando dela, né? Para dar conta, vai acompanhando os 3 lá.
Sócio assistencial Cracolândia BH, ONG Start Over Oficial e ONG Start Over Original. Mete o dedo, acompanha lá, repasse para os seus amigos. A gente está lançando lá muita campanha bacana. Fala sobre a campanha, pastor. Estamos com um sonho muito bacana. Vai terminar agora. Estamos com um sonho bacana aí de um galpão. A gente quer unir os crentes, né? Os que caminham segundo aquilo que a palavra pede para fazer e caminhar. A gente está com um projeto muito grande e a gente precisa de vocês. A união, 3, 4 cordões são mais fortes do que um. Então, a gente conta com a união do povo de Deus, com os santos, para a gente poder abrir aquele galpão nazireu e assim poder atuar todos os dias dentro da Cracolândia. A gente quer dar alimentação lá 4 vezes ao dia e outros atendimentos que possam trazer não só o amparo, mas também ensinar eles também a caminhar, né? Teremos culto lá 24 horas, meu sonho. Culto 24 horas, né? 24 Profeta. horas. Só saindo e entrando pastor. Saiu, entra outro. Saiu, entra outro. Meu sonho. Mas teremos culto lá todos os dias, né? Que é uma visão que a gente tem. Cultos todos os dias, adoração todos os dias, para a glória de Deus. É isso Amém. que eu tenho orado ao Senhor nesse tempo a qual eu tenho me retido, né? Da multidão. Amém? Conto com todos em nome de Jesus. A intercessão, rogo pelos irmãos que intercedam por mim, pois sou sedento da misericórdia do Senhor. É nóis. Beijo no coração de todos. Obrigado por vocês estar aí com a gente nessa escola. E é só o começo, pessoal. Formamos uma equipe, já tem outra para formar e vamos pôr o negócio para estralar. Vamos meter o dedão no nariz, viu, gente? Ué. Jesus está voltando. Amo vocês. Beijo no coração. Beijo, pastora. Obrigado, querida. Beijão, pastor. Nova Serrana Obrigado. tá aí. Um abração, pastor. Agradecemos a todos aí, tá, gente? Obrigada. Abraço, beijo. Eita, Deus, glória. tchau. Ei, Igão, até que enfim, hein, Igor? Ei, Igor! Glória a Deus. Hein? Hoje deu certo, filho. Hoje foi. Vocês são chofares, viu? Vocês Amém, são pastor. chofares, vocês são profetas. Vocês são essa geração de agora. Geração Amém. de levar o ID e ganhar vidas mesmo. Chegou as suas vezes. Vão para cima. Ganhar vidas e profetizar. E tem que profetizar. Viu? Obrigada, e bom despacho. Amo vocês. Que alegria. Beijo grande. Beijo, paz. Valeu. Beijão, pastora. Valeu. Valeu, queridos. Valeu.